Olá pessoal, mais um vídeo para a nossa Semana do Especialista e hoje com um convidado especial, meu amigo pessoal, Glauber Correia de Oliveira, Dr. Glauber, e ele vai nos esclarecer algumas dúvidas com relação ao coronavírus, vai trazer informações para que a gente possa bem passar esse período de quarentena, ter novas informações sobre a visão da medicina com relação a essa doença. Então acompanhe. Dr. Glauber, pelo ponto de vista médico, todas essas informações que estão sendo vinculadas pela mídia, nas redes sociais, elas têm contribuído para que a população tenha mais consciência dessas informações de combate ao coronavírus? Ou será que essas informações estão um pouco exageradas, acabam atrapalhando o trabalho do médico? As duas coisas, Thaís. Por um lado, nós temos vários sites, várias plataformas que dão informações corretas de como proceder, do que fazer, o que não fazer. Tem plataformas que mostram em tempo real, com atualizações frequentes, dos casos de coronavírus que são confirmados, casos de morte, aonde estão esses casos. Então, elas trazem uma série de informações que trazem um grande benefício para a população. Mas, por outro lado, a gente também tem uma série de informações que atrapalham bastante. Por exemplo, essa semana eu recebi uma mensagem no WhatsApp perguntando se era real um caso, onde a pessoa que iniciou a mensagem falava que tinha um caso confirmado em determinada cidade, falava o nome da pessoa, falava a função, aonde trabalhava, então expôs a família e no final das contas a informação não era verdadeira. Até é um caso suspeito, mas não tem confirmação alguma. Então, o que eu posso falar para as pessoas é: busquem informações em sites oficiais. Aqui na nossa cidade, por exemplo, o secretário de saúde tem liberado notas falando de como estão os casos suspeitos. Se tiver algum caso confirmado, certamente vai ser dito. Nessas plataformas mesmo são alimentadas com dados oficiais do Ministério da Saúde, das secretarias de saúde municipais e estaduais. Então, assim, busquem informações nos sites que são oficiais e que tenham informações concretas e que possam ajudar. E evitar sair de casa é realmente a única alternativa para evitar esse contágio? Então, Thaís, essa questão do isolamento social, ela tem por finalidade não só evitar que as pessoas contraiam o vírus, mas tem um papel fundamental que é evitar que uma grande parcela da população tenha a doença ao mesmo tempo, porque dessa maneira a gente evita que os hospitais fiquem sobrecarregados. Se grande parcela da população pegar a doença ao mesmo tempo, o número de pacientes que vai precisar de internação e que eventualmente vai precisar de UTI vai ser muito grande e os hospitais e os serviços de saúde não vão dar conta. Então é importante que as pessoas vão tendo contato com o vírus aos poucos. E o isolamento social é muito importante nesse sentido também. Mas também é importante outras medidas além do isolamento social. É importante que tenha uma higienização adequada. Então, o pessoal fala bastante do álcool gel, mas o álcool gel não é essencial. Lavar as mãos, água e sabão é tão eficiente ou mais eficiente do que o álcool gel. Então, tem a questão da higiene, tem a questão da alimentação também. É importante que as pessoas se alimentem bem, dieta rica em frutas, verduras, legumes. É importante se hidratar bastante, beber bastante água, sucos naturais. É importante que as pessoas tentem fazer alguma atividade física, se manter ativos. É importante também que as pessoas ocupem a cabeça, a mente com alguma coisa, ler bons livros, assistir bons filmes. Então tudo isso é importante para que, se acontecer de ficar doente, de contrair o vírus, a pessoa tenha mais condições de enfrentar e que não venha desenvolver ou que se evite que se desenvolva a forma grave da doença. Essa semana nós começamos aqui na cidade de Botucatu a campanha de vacinação contra a gripe. A vacinação contra a gripe, ela vai ajudar a prevenir a contaminação do Covid-19? Muitas pessoas têm essa dúvida. Explica um pouquinho mais sobre a vacina. Na verdade, Thaís, a vacina contra a gripe ela não vai ajudar de maneira alguma a criar imunidade contra o coronavírus, tá? Para a Covid-19. Mas acontece que nessa época do ano a incidência da gripe aumenta bastante.
as pessoas que se vacinam contra a gripe, elas vão evitar que desenvolvam a doença da gripe, ou caso elas venham a desenvolver, provavelmente elas terão sintomas mais brandos. Tá? E tem duas questões nisso. Uma, o coronavírus, o Covid-19 e a gripe, eles trazem alguns sintomas que são parecidos, que são sintomas em comum. Então ajuda a diminuir o critério de confusão entre o Covid-19 e a gripe, e além disso a gente diminui a quantidade de pacientes graves pela gripe com a vacinação. Isso é importante também porque, como foi falado anteriormente, o serviço de saúde ficar sobrecarregado e não ter atendimento disponível, ou melhor, atendimento vai ter, mas pode não ter todo o suporte necessário. Então, evitando que as pessoas tenham a forma grave da gripe, a gente consegue também diminuir um pouco o que vai ser exigido dos hospitais e dos serviços de saúde. Por isso, a vacinação é extremamente importante contra a gripe. A população idosa, ela é mais vulnerável a qualquer tipo de doença. Pela fragilidade que o próprio tempo traz, a população idosa, se tiver uma gripe, provavelmente vai ser mais vulnerável do que uma pessoa mais jovem e que não tenha nenhum tipo de problema de saúde. Tá? Então, inclusive, por isso é importante a vacinação que a gente falou anteriormente. Além disso, o coronavírus é um vírus novo. Então, a população no geral não tem imunidade para esse vírus. Então, por isso ele também se torna um pouco mais agressivo. Diante disso, a população mais idosa e a população de risco, que tem alguma doença de base, que já faça algum tratamento, essa população ela acaba ficando ainda mais frágil e por isso com mais risco de contrair a doença grave do que o restante da população. Como diferenciar os sintomas da gripe tradicional, né, vamos chamar assim, e os sintomas do Covid-19, que todo mundo diz que é muito semelhante, e qual procedimento tomar se você tiver qualquer um dos sintomas? Na verdade, sim, não daria para dizer como diferenciar. Elas são muito parecidas e elas podem se sobrepor. Tanto é que grande parte dos números que a gente tem de casos suspeitos se dá justamente por causa disso. Grande parte desse número não vai ser positiva para coronavírus, né, para Covid-19. Mas, como os sintomas podem se sobrepor, como as doenças elas vão trazer características parecidas para a população, então todo mundo que chega com gripe, ou com resfriado, ou com coronavírus, todo mundo vai ser notificado. Tá? Então é difícil você conseguir diferenciar só pelos sintomas. Se a pessoa tiver com sintomas leves de gripe, de resfriado, então está com o nariz escorrendo, uma tosse, febre baixa que controla com medicamentos, a orientação é ficar em casa. Tá? Fique em casa, evita contato com outras pessoas, beba bastante água, se alimente bem. Tá? Se precisar de remédios para controlar a febre, esses remédios comuns pode tomar, mas não precisa procurar um serviço de saúde, não precisa sair de casa, enfim. Se a pessoa tiver sintomas mais intensos da gripe, então se tiver com uma tosse mais importante, que esteja assim, incomodando muito, com um pouco de falta de ar, com febre mais alta ou que não baixa apesar de estar tomando remédio, toma remédio, volta a febre, aí nesses casos a orientação é procurar o posto de saúde. Tá? Também não é para procurar o pronto-socorro nesse momento. E se a pessoa tiver com muita falta de ar, você vê que aquela pessoa está correndo algum risco que não dá para levar para o posto de saúde, aí sim, nesse caso, ligar para um serviço de atendimento pré-hospitalar, principalmente o SAMU, aqui na cidade de Botucatu. Interessante que se você tiver em dúvida, eu não sei o que fazer, eu estou com um pouco de sintoma, eu não sei se é para eu ficar em casa, se é para ir para o posto, enfim, eu não sei o que fazer. Aqui em Botucatu a gente tem um serviço telefônico para tirar essas dúvidas, 3811-1519, pode ligar, o pessoal esclarece e orienta o que você deve fazer, se é para ficar em casa e observar os sintomas, ver se vai piorar, se vai melhorar,
Se é para ir para o posto de saúde, para ter uma avaliação médica inicial, porque o médico, uma vez avaliando, se for grave, se precisar de internação ou qualquer coisa, ele vai encaminhar para o serviço adequado, ou se diante do que você está passando, você deve ligar para um serviço de atendimento pré-hospitalar e ir para o pronto-socorro. Tá? Então, basicamente é isso. Durante esses últimos dias, muito se ouviu dizer em medicamentos que estão sendo testados, medicamentos que possivelmente já estejam até sendo vendidos, né, que podem ser usados no tratamento da Covid-19. Qual a recomendação médica para esse momento? Uma boa pergunta, Thaís. Qualquer estudo que venha aparecer agora, que venha ser noticiado, ainda vai ser um estudo muito inicial. É uma doença nova. Todos os estudos da área da medicina, eles levam tempo para a gente poder avaliar exatamente quais são os efeitos a longo prazo daquela medicação em cima daquela doença ou daquele tratamento. Então, os estudos eles existem, eles têm embasamento, mas ainda pouco efetivos, ainda vai precisar de tempo para se definir. E tem uma outra questão, os medicamentos eles trazem efeitos colaterais. Então, por exemplo, um dos medicamentos que foi falado é a hidroxicloroquina. Ela pode trazer efeitos colaterais que podem causar danos graves à pessoa que toma sem necessidade, inclusive levando à morte. Então, o uso incorreto dessas medicações, ela pode trazer mais danos até do que o coronavírus. Então, pessoal, ficam aqui as informações do médico. Sempre que for necessário, procure ajuda médica, ligue para o telefone 3811 1519, procure o serviço especializado, procure não divulgar as mensagens que vocês não têm certeza da procedência. Então esses cuidados eles vão ajudar a amenizar um pouco esse momento de tensão que a população está vivendo. Então a informação de qualidade é importante para que a gente possa passar por essa fase e aos poucos ir conhecendo um pouco mais essa doença. Então é isso, pessoal. Espero ter colaborado de alguma maneira. Thaís, obrigado pelo convite. Jana, obrigado pelo convite também. E é isso, vamos passar junto por esse período mais difícil, né? É isso aí. Então fique ligado que ainda tem muita informação de qualidade nessa semana do especialista. Um grande abraço. Um abraço.